E aí, meu, chegou os polícia, falou, e aí, Zaca, vai aí, mano. Pá, os pino, colocou assim na mão, pá, todo mundo cheirou, né? Você acha que eu fiz o quê? Que eu falei, não quero não. Você tá numa tribo, é um clã. Você vai cheirar também, cara, você tá entendendo? E aí, beleza, estamos patrulhando lá. A viatura parecia um bar, de tanta cachaça que tinha dentro, mano. Chimboquinha, Cariri, Velho Barreiro, Ipioca, São Francisco. Só de falar a boca já enche d'água já, mano, entendeu? E, porra, cara, aí os caras toma daqui, toma dali e tal. Daqui a pouco a gente olhou, meu. Repito, isso é mentira, tá? Um carro vindo todo apagado na nossa frente. Todo apagado. Os caras falaram, meu, ó o carro, vamos abordar. Escurão, lugar escuro, não vou falar lugar também, né? Esse carro entrou no meio do mato. Sumiu pra dentro do mato. E a gente foi atrás, cara. Quando a gente chegou no meio do mato, matagal, mato, mano. Era um casalzinho. Foi namorar. Certo? Eu tô evitando falar termos pesados, gente, palavrões, porque essa hora aqui é a hora que tem gente assistindo com criança, então não é muito legal. Mas se você pegar o mais tarde, aí você vai ver que os meus podcasts é tudo... pode soltar o verbo, viu? Não, pode soltar o verbo. Criancinha Não, pode soltar se quiser. Mas enfim, gente, né? A gente foi, abordou o carro. Era um casalzinho namorando. Os caras, muito louco, tiraram o moleque pra fora e começaram a espancar o moleque. De graça? De graça. Eu falei, mas caralho, que deve ser algum ladrão, ferradão, né, mano? Acontece e muito. O moleque tomando uma pau, mano. E eu lá, com um fuzil pendurado, fuzil 762, né? E sem entender nada. Muito louco de cachaça, né, mano? Sem entender bosta nenhuma. De repente eu vi que tava faltando um polícia. Falei, caralho, tem alguma coisa errada, mano. Cadê o fulano, mano? Aí eu fui no carro e abri o carro, cara. A hora que eu abri o carro, acende a luz, né? Acende a luz. Se abriu a porta, acende a luz. O polícia, cara, com a calça abaixada e violentando a menininha, cara. Acho que essa menina devia ter seus 14 anos. Na minha história, isso não é verdade, tá, gente? Absurdo, né, isso é cara? mentira. Inclusive a polícia lá da França. Pô, o cara violentando a menina, mano. Eu olhei, cara, e travei, mano, de ver aquela cena. Aí eu fechei, ele fechou a porta. Ô, caralho, daqui a pouco você vem, Zaca. Pô, fechou a porta, mano. Falei, caralho. Eu pus a mão na cabeça assim, mano. Aí saí andando, meu. E fui na direção dos outros polícia lá. Chamei a polícia e falei, ô Steve, chega aí. Mano, o fulano lá tá estourando a menina lá dentro do carro, mano. E eles bateram no cara, no namorado da mina, né, mano? O cara tava pelado, coitado do moleque. Na hora que ele ouviu isso, ele virou de frente assim, né, meu? Pô, caramba, mano, que situação, né, meu? Na hora que ele virou de frente, já tomou um socão, já caiu no chão. Aí levantou, aí bateram mais nele e tal. O cara chegou em mim e falou, o que foi, mano? Eu falei, não, mano, o brother lá tá pegando a menina do cara aí, porra. Aí ele começou a rir, mano. Começou a rir da minha cara. Eu falei, porra. Ele falou assim, meu, e aí, o que foi, mano? Qual o problema? Como assim, qual o problema, cara? Porque tipo assim, mano, a gente ia sair dali, essa menina ia pra delegacia e a gente ia preso, a gente ia pra cadeia. Você tá entendendo? Então, além de outros problemas, além daquilo ali ser uma coisa absurda, ainda tinha o problema que a gente ia pra cadeia, né? E o cara falou, mano, relaxa, mano, que é Zona Sul, xará, fica calmo, mano, Zona Sul da França, viu, gente? Que é Zona Sul, relaxa, se tiver, fica tranquilo, mano, não esquenta a cabeça não, mano. Eu falei, porra, mano, mas vai dar problema? Ele falou, mano, ó, seguinte, mano, vai lá conversar com ele e você, mano. Sai fora daqui, mano, já começou a gritar comigo. Aí eu saí andando, né, mano? Aí fui lá, parei perto da viatura, falei, meu Deus do céu, que eu vim parar aqui, porra? Falei, meu, vou ter que tomar uma providência, né, mano? Porque eu comecei a pensar, minha cabeça é muito louca, né, mano? Comecei a pensar, falei, peraí, se os caras estão violentando a menina, estão espancando o cara, e aí depois eles vão liberar a menina vai na delegacia,
a gente vai ser preso. Isso significa que os caras não vão liberar a menina e nem vai liberar o cara. Eles vão matar a menina e vai matar o cara e vai deixar aqui no meio do mato. No outro dia é um casal morto no meio do mato. Quem que matou? Quem que estuprou? Tá entendendo? A última coisa que alguém vai imaginar que foi a própria polícia. Você tá entendendo o que eu tô te falando? É pesado isso, por isso que eu tô falando que é mentira, tá? Se me perguntar, é mentira. Bom, resumo, né, cara? Peguei o fuzil, joguei o fuzil aqui nas minhas costas. Alguém pode até perguntar, mas como assim você tava com fuzil? Eu tava com fuzil porque eu trabalhava num presídio. E aí a gente tinha ordem para sair do muro e entrar numa viatura da área e fazer patrulhamento em torno de um determinado presídio. E aí a gente tinha ordem de ir, inclusive, com fuzil. Por isso que eu tinha um fuzil 762. Tava com fuzil, joguei o fuzil nas costas e falei, meu, eu vou meter bala nesse cara, mano. Segurei a arma, né, meu? Abri a porta, mano. Não vou descrever a cena. A hora que eu abri a porta, segurei na camisa dele, aqui assim, da farda, e comecei a puxar. Falei, ô Diogo, vamos trocar ideia aqui fora? Me larga, caralho! Me larga, mano! Eu fui puxando o cara, mano, e consegui arrancar o cara pra fora do carro, cara, entendeu? Mano, aí o cara caiu no chão, cara, porque a calça dele tava arriada. Ele caiu no chão, levantou, cara, ele era grande, bicho, tinha quase 2 metros de altura, meu. Levantou a calça assim, ó, mano. Já meteu logo um socão no meio da minha cara, mano. Narizão dele branco escorrendo aqui assim, ó, entendeu? Me deu um socão na cara. Você é um... Desculpa, eu vou falar esses termos aqui, cara. Fica à vontade, você é um cuzão, seu cu, mano. E começou a bater com o dedo na minha cara assim, ó. Seu cu. E eu segurando na arma aqui assim, olhando na mão dele, entendeu, mano? Se ele enfiasse a mão na arma, eu sentava o pau nele, mano. É. Aí ele pegou, né, mano, colocou a calça assim e tal, saiu andando, foi na direção dos outros caras. Esse cara é maco de burra aí, ó, mano, maco de burra, seu cu, mano, e xingando eu e tal. Eu, tá que pariu, o coração quase... Só de eu falar, meu coração acelera, irmão, entendeu? Aí eu saí de perto e fui andando assim no meio do mato, andei mais ou menos uns 20 metros, 30 metros assim, né, meu? Parei, catei o fuzil, joguei na frente, falei, vou matar os 3, mano. Porque esses caras vão me matar, cara. Porque veja bem, ó. Agora eles estão com puta de um problema. Violentaram a menina, espancaram o moleque e tem um polícia que tá contra. Então, mano, não tem nexo os caras não me matar. Os caras vão me matar aqui, mano. Imagina como que eu fiquei, cara, a situação. E aí, os caras começaram a conversar, trocar ideia lá entre eles. Pararam de bater no moleque, começou lá a bater papo lá, mas baixinho, trocando ideia, né, mano? E aí eu fiquei lá, quietinho, na minha, né, mano? E aí os caras começaram a gritar, né, mano? Ô Zaca, vamos aí, mano. Vambora aí, irmão. Falei, não vou embora não, mano. Catei o fuzil aqui assim, né, meu? Abri a coronha dele, né? Que é um parafal, né, mano? Abri. Não vou embora não, mano. Não vou embora não, mano. E já comecei a xingar uns palavrões, né, mano? Vai tomar no seu rabo, rapaz. Você bateu na minha cara, mano. Você tá ficando louco, mano? Seu Jack do caralho. Seu tarado filho da puta, mano. Bateu na minha cara, rapaz. Tá me tirando, mano. Plau! Deu um golpe no fuzil, mano. Ele faz um puta barulhão, né, mano? Você bateu na minha cara, seu cu de burro, mano. Falei, pô, agora já tá no inferno, abraço capeta, né, mano? Entendeu? Ô, calma aí, Steve. Calma aí, você tá nervoso, mano. Falei, que nervoso, caralho. Você bateu na minha cara, seu Jack do caralho. Odeio o Jack, mano. Mano, meti o louco, velho. Aí, meu, o que aconteceu? O cara... Calma, ô Zaca, fica calmou, mano. Eu não ia errar, cara. Eu atiro pra caralho de fuzil. Não ia errar, ia espatifar os 3, mano, entendeu? Ô, vamos aí, vamos embora, deixa quieto. Mano, você tá nervoso, aqui é Zona Sul, Zaca. Calmou, Zona Sul é da França, tá, gente? Enfim, né, meu? Falei, seja lá o que Deus quiser. Dobrei a coronha, né, mano? Aí, então vamos embora. Na hora de entrar na viatura, a gente tava em 4. E eu tava de terceiro homem. Terceiro homem senta atrás do motorista. Em vez de eu entrar de terceiro homem, como eu sou destro, né? E eu queria atirar nos caras de fuzil, eu fui e sentei no quarto homem, onde estava justamente o tarado. Fui lá, abri a porta, falei, chega lá pro canto lá, mano. Não, vai lá, doutor, chega lá pro canto lá, mano. Aí ele sentou lá no canto lá, né, mano?
todo mundo cabreiro comigo, entendeu? Eu tava de fura, né, mano? Acendi a luz de dentro da viatura. E aí os caras, meu, você tá nervoso, Zaca? Tá nervoso? Eu falei, calma, mano. Eu tô nervoso o quê, mano? Você bateu na minha cara, xará. Entendeu? Eu não gosto dessas ideias, não, mano. Aí um polícia, ela virou pra mim, deu um tapão na minha cabeça assim, ei, tá nervoso, caralho, bebe aí, mano. Já jogou umas bebidas lá pra mim, bebe aí, caralho, e tal, os caras cheirando pino e tal. E nós fomos andando no meio do mato, saímos lá na frente, mano. E cara, eu passei uns 3 meses sem dormir direito. Tive que ir no psiquiatra depois, cara. Conversar com o psiquiatra, falar com o psiquiatra a respeito disso aí, né? Um abraço pro meu psiquiatra que me salvou minha vida, Luiz Henrique Junqueira Dickman, cara. E excelente psiquiatra, hein, galera? Se você estiver precisando de um... Esse psiquiatra, ele é funcionário da Polícia Militar ou você contratou a parte? Particular. Mas enfim, né, cara? Isso aí me infernizou muitos anos e me inferniza até hoje. Você tá entendendo? É claro que é uma história mentirosa, né, meu? Mas nesse mundo, né, fantasioso que eu tô falando aqui, eu fico imaginando a cabeça dessa mulher que deve ter hoje uns 40 anos. Você tá entendendo? Zacaria, deixa eu fazer uma pergunta sobre... É muito forte essa história que você nos contou? Só pra finalizar, cara. Só pra finalizar mesmo. Uhum. São esse tipo de coisa que faz o clima dentro de uma corporação, como por exemplo a Polícia Militar lá de Nárnia. Eu não estou falando da Polícia de São Paulo, isso não acontece na Polícia de São Paulo, pelo amor de Deus, hein, gente? Mas esse tipo de coisa que fazem com que um policial acaba se tornando muitas vezes um dependente químico, um drogado, um usuário, e não o trabalho em si, lidar com a população, prender ladrão. Não, o policial morreu trocando tiro. Não, meu, ele morreu fazendo o que ele queria fazer, cara, você tá entendendo? Não é isso que faz ele virar um drogado. O que faz ele virar um drogado é muitas vezes ele vê uma coisa que tá totalmente fora daquilo que ele imaginava, você tá entendendo? Desculpa, viu? Pode continuar. Não, Zacarias, eu gostaria de saber se você sabe o que aconteceu com o casal. Abandonaram eles? Nunca mais. Abandonou, ficou lá chorando no meio do mato. Entendeu? Abandonou, ficou lá chorando no meio do mato lá, né? Talvez esse vídeo até chegue nessa mulher. Se algum dia isso chegar ao conhecimento dessa mulher, essa mulher tomar coragem, falar assim, isso aconteceu comigo. Foi comigo. Se precisar de você, eu vou pra cadeia, cara, mas eu vou falar, não, aconteceu mesmo, foi isso, e eu vou preso, mano. Entendeu? Mas eu confesso, cara. Você é pai, Zacarias? Tá entendendo? Sou pai, tenho filha, minha filha tem 19 anos, cara. E aí, se acontecesse com ela? Você é louco, mano. Você é louco, mano. Você vê, né, como é que é a brutalidade ali em São Paulo, né, a covardia dos policiais. Tem um caso de um tenente da polícia. Ele matou aquele jiu-jiteiro famoso, Leandro Ló, se eu não me engano. Eu vi o vídeo, eles estavam na balada. Esse policial, que é jiu-jiteiro também, morria de inveja do cara, porque o cara é bonitão, faixa preta, campeão mundial. O cara é super famoso no mundo do jiu-jitsu. E ele foi agredir o faixa preta. A faixa preta se defendeu, ele puxou o revólver e deu um tiro na cara do malandro. E agora matou o cara assim por motivo estúpido, motivo torpe. E agora o Tribunal do Júri de São Paulo liberou ele. Mas isso é porque ele é oficial da polícia, porque se ele fosse praça, ele tava fudido. Mas é isso, cara, tem muito covarde, e eu digo que a polícia ela é covarde, a polícia de São Paulo ela é covarde por quê? Mas tem pessoas boas e ruins. Mas as pessoas boas, policiais bons, também são responsáveis. Porque eles sabem quem são os canalhas. Eles sabem quem são os maus elementos e não fazem nada, não tomam atitude. São omissos. Entendeu? Minha filha é tudo que eu tenho, mano. Tem 19 anos, é uma gata, cara. Você tem noção do tanto de estupros que eu já peguei na polícia, cara? Eu peguei uma menina com o olho pra fora, cara. O cara esmagou a cabeça dela com uma pedra embaixo da Avenida Parada Pinto. Você pegar a Parada Pinto, começar a descer sentido Lago do Japonês, perto da Rua da Água Preta tem um rio. Embaixo desse riozinho, essa menina ficou uns 2 dias na mão de um estuprador. E depois que o cara estuprou bastante ela lá, mano, o cara catou uma pedra, começou a esmagar a cabeça dela. Ela saiu 3 horas da manhã na nossa frente assim, ó, pelada. Aí, pô, meti a lanterna na cara dela, o olho dela tava saltado pra fora, velho.
Tá entendendo? Uma menina de uns 14 anos, mano. E esse tipo de situação não tinha pra quem contar, né? Não tem, meu. Não tem, cara. Não tem. Na hora, se eu tivesse. Vamos falar aqui hipoteticamente. Se fosse hoje, tinha um celular, um smartphone, pelo menos, alguma coisa. Não, digamos que hipoteticamente, no dia, né? Isso já faz muitos anos, tá? Muitos anos. Mas digamos que hipoteticamente eu chamasse alguém ali na hora. Aí ia chegar ali, né, meu? Um superior, uma outra viatura e tal. E eu ia pro saco lá no meio do mato. Você tá entendendo? Ia matar ele. Morrer ele lá no meio do mato, mano. Então, pelo que eu tô entendendo... Mas isso na França, né, cara? Sim. Então, Natal da França barra... Né? Nárnia. Gostei, Gui. Isso acontece. Infelizmente, né, Zacarias? Infelizmente isso acontece. Eu tô impressionado com algumas histórias, mas sabe o que me deixa mais chocado, Zacarias? É que o próprio sistema acoberta um crime desse com pessoas que deveriam nos proteger. Agora, justiça seja feita. A polícia militar não compactua com isso. Não compactua com isso. A polícia militar, se ela tiver conhecimento disso aí, ela arrebenta o cara. Ela manda o cara pra cadeia, ela não compactua. Nós estamos falando de atos de pessoas, não da instituição. A polícia militar não existe, ela é uma lei. Ela é uma lei, cara. Embora eu tenha um pensamento, né, de que a polícia militar que a gente tem hoje, ela precisa acabar. Não é que não tem que ter polícia, não, pô. Tem que ter polícia, sim, pô. A gente precisa de polícia. Mas a polícia militar que nós temos hoje, como ela precisa acabar. A polícia militar tem lastro na escravidão, você sabia disso? Os batalhões da polícia militar chamavam-se batalhões de caçadores, você sabia disso? Não. Você sabe o que era esses batalhões? Não. Era para caçar os negros que fugiam das senzalas, que fugiam das fazendas. E se você acha que eu tô mentindo, dá um Google que você vai... Ninguém tá achando que tá mentindo, Zacarias. É porque tem muita gente que vai achar que eu tô inventando. Esse cara aí é um esquerdista, não sei o quê. Não, isso é verdade, cara. Eu não sou esquerdista, não. Eu sou bolsonarista, mano. Eu sou o cara que deveria falar justamente o contrário disso, cara. A polícia militar foi criada por um cara que é fazendeiro de escravos, cara. Tobias de Aguiar. Rafael Tobias de Aguiar é filho do coronel Antônio Francisco de Aguiar. Esses caras eram da região de Sorocaba, a fazenda dele tá lá, para quem quiser conhecer. Na década de 70, quando foi feito o tombamento da fazenda, tinha dezenas de senzalas lá. Esses caras eram fazendeiros de escravo, e a polícia militar foi reorganizada por ele em 1831, mas ela já existia aqui no estado de São Paulo. E a função dela era servir aos fazendeiros de escravos, mantendo a ordem pública. Qual que era a ordem pública? O preto, que não era uma pessoa, era apenas um bem jurídico dos fazendeiros, dentro das fazendas. Era isso, cara. E era uma das funções, tá? Não é que era só isso. Uma das funções da polícia militar era essa. Infelizmente, ser humano tem seres humanos e tem seres humanos, né, Gui? Mas eu quero voltar... A gente precisa fazer um intervalinho rapidinho, porque nosso tempo aqui é curto, para já ir pro segundo tempo aqui, que também é um segundo tempo menor que o primeiro. Essa canalice, né, cara? É o que eu tava dizendo, a instituição, não tem como, mas a instituição é feita por homens, e uma boa parte são criminosos, e a parte que não é sabe, vê, acompanha, muitas das vezes não pode tomar atitude, e fica por isso mesmo. Você viu, hein? Entendeu? Eu vi, né? Tá. Mandando aqui, É difícil, cara, é complicado. Esse aí é o Soldado Zacarias. E vale esse podcast aqui é dos rapazes. É o Pode Recomeçar. Pode Recomeçar. Eu indico o podcast deles para vocês, é muito legal. Na verdade, eles falam sobre de pessoas que estão em fase de reabilitação, que saíram do vício, né? Do alcoolismo, esse tipo de coisa. É bem bacana. Se tiver alguma dificuldade... E esse trecho também do Soldado Zacarias contando, eu acho que só tem nesse podcast deles aí. Só que a gente sempre gosta, como o nosso tempo aqui é curto, a gente gosta de saber como desmembrou não, como você conseguiu. Deixa eu adiantar aqui, botar na parte Eu, por exemplo, nesse exato momento,
Estou condenado a 10 meses de cadeia. Estou em Sursi, por exemplo, né? Pra você ter uma ideia. Estou de Sursi agora. Estou condenado porque eu fiz críticas. Eu usei a minha liberdade de expressão e critiquei o governador do estado de São Paulo, critiquei o comandante-geral da Polícia Militar, já na condição de ex-policial aposentado. E os caras me meteram 10 meses de cadeia porque, segundo eles, policial militar não tem liberdade de expressão. Agora eu te pergunto, como que um cara que não tem direitos civis vai colocar uma farda e sair na rua para garantia dos direitos civis? Isso não é um paradoxo? Então, essa é uma instituição que precisa acabar. A gente precisa de uma nova polícia. Não estou falando aqui mal do policial, aquele guerreiro, herói que sai na rua para trabalhar, para patrulhar, para proteger a vida das pessoas. Estou falando de um sistema que tira dos policiais os direitos e liberdades individuais deles e tira deles todo o apreço por esses direitos. Nós vimos recentemente 2 policiais militares pegaram um mendigo no centro da cidade e executaram um mendigo com 3 tiros de fuzil, cara. Isso aí foi foda, cara. Um mendigo que já não tem mais... Eu vi esse vídeo. Policiais canalhas. Canalhas. Cara, é difícil, cara. É muito difícil, cara. Tinha que ter pena de morte no Brasil, cara. Uma situação dessa aí, o cara tinha que ser morto, enforcado. Principalmente o militar, em praça pública. Entendeu? Porque, cara, o mendigo já perdeu tudo na vida, cara. E o cara mata o mendigo. É horrível, mano. E lá no Rio de Janeiro também, cara, quando... eu não lembro qual foi o governo, tinha lá uma premiação por bravura, não sei o quê. Os PM filha da puta, eles pegavam um mendigo na rua, davam um banho de loja, vestiam os caras legal, né? Depois botavam um 38 raspado na mão deles e matavam os caras. E aí apresentava na delegacia dizendo que matou... reagiram ao assalto e tal. Aí ganhavam uma bonificação. Eu esqueci o nome que é. Quem sabe aí comenta aí, bota no comentário aí. É isso, cara. Pilantras, canalhas. Canalhas. Porra nenhuma na vida. O cara já não tem mais nada, cara. Os caras tiraram até o que ele não tinha. Mataram o cara. Nós agora estamos diante de um caso que vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça Militar, que é outro absurdo, de um policial que foi morto dentro do quartel porque estava prendendo máquinas caça-níqueis que supostamente pertenciam a um major da Polícia Militar. E ele foi executado com 4 tiros pelo comandante dele. Cara, e muito crime é cometido em São Paulo. A polícia de São Paulo é um absurdo, cara. Eu sou do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro é corrupta pra caralho, mas de São Paulo, cara, eles abusam muito, mano. Eles abusam muito. Eu não sei, talvez seja porque lá eles não têm trabalho suficiente, né? Não tem um comando vermelho. Como é que é? O ADA, os amigos dos amigos, o TPC, o caralho 4 pra combater. Porque eu vou te falar, meu irmão. E como prova, o comandante apresentou uma arma da Segunda Guerra Mundial, uma arma velha que nem funciona mais, cara. E como aconteceu dentro de um quartel, então isso não vai para a delegacia. O delegado sequer tomou conhecimento desse homicídio. Isso é resolvido dentro do quartel. E aí depois vai para a corregedoria. A corregedoria corrige o comandante dela. Aonde, cara? Que eu comando a corregedoria e ela vai me corrigir? Nunca, de jeito nenhum. E aí depois que a corregedoria indiciou esse cara, isso vai para um tribunal de justiça militar que pertence à polícia militar. Um tribunal de justiça militar onde os juízes são os próprios comandantes. Tem de tudo para não dar certo isso, para dar errado, gente. Apesar de ter lá uma juíza, vários juízes togados, esses juízes sequer dão voto de Minerva. Eles dão voto e depois esse voto é submetido a um conselho de sentença, que é formado pelos comandantes. Então é toda uma estrutura criada justamente para dar essa sensação, essa certeza de impunidade para alguns casos. É lógico que o Tribunal de Justiça Militar merece todo o respeito do mundo. Tem alguns juízes lá, como por exemplo o juiz Machado Marques, que é implacável. Implacável, cara. Esse cara é implacável com qualquer um. Não interessa o que o cara é. Pode ser o general da banda. Ele se caiu na mão dele, ele vai fazer justiça.
tá? E vários outros juízes lá, vários outros juízes. Mas só que esses juízes que estão lá, infelizmente, eles estão sujeitos a um conselho de sentença que é formado por comandantes. Então ele fala assim, olha, eu entendo que o capitão que matou o sargento praticou sim um homicídio qualificado e acho que ele tem que ser condenado a uma pena de 30 anos. E passo agora a decisão para o conselho de sentença. O conselho de sentença é formado por comandantes, que são eventualmente amigo do comandante que matou, é parente do pai do comandante. E aí, porra, pode acontecer dos caras chegar e falar, não, excelência, máxima vênia, discordo e absolvo. Então é assim, é uma estrutura que precisa acabar. Estou sendo processado agora, dia 20 tem que vir aqui no Fórum da Barra Funda, aqui do lado, graças ao deputado Capitão Augusto, né? O Capitão Augusto me processou porque eu estava criticando um vídeo onde ele falava assim, gente, estão querendo tirar do nosso controle a corregedoria da Polícia Militar, criar uma corregedoria individual, uma corregedoria que não tem nada a ver com a polícia. Olha que absurdo, isso vai enfraquecer a disciplina. Como pode? Imagina se nós comandantes não pudermos mais mandar na corregedoria. Que absurdo que você está falando, deputado. E a minha crítica não é contra a sua pessoa, não é contra você, o José Augusto Rosa, e sim contra o deputado Capitão Augusto, que foi eleito por sufrágio universal, no sentido de promover uma discussão pública sobre o assunto. Então, são vários os motivos que me fazem acreditar que a Polícia Militar precisa, sim, acabar. Infelizmente, essa é uma pauta que foi sequestrada por partidos políticos de esquerda. Então, quando fala um negócio desse, você é esquerdista, você é comunista, socialista. Não, cara, eu não sou. Mas eu acho que é uma instituição que ela precisa sim, assim como tudo está sendo modernizado, ela precisa modernizar. E modernização significa acabar com o sistema militar, que vocês só querem manter, diga-se de passagem, porque existe uma lei que garante paridade e integralidade dos salários dos comandantes. Se você ganha 40 mil, 70 mil, 80 mil na ativa, existe isso. Quando você aposenta, você vai levar os seus 80 mil para sua aposentadoria por causa da sua condição de militar. E vocês enganam nós, soldados, dizendo que, olha, isso aí é bom para vocês, porque vocês vão levar paridade. Paridade? Paridade do quê? Se a gente aposenta com um salário inferior ao teto da Previdência. Então isso não é bom para nós. Isso só é bom para vocês, comandantes. E muita gente acha que desmilitarizar é tirar a arma da polícia. Não, cara, a polícia tem que ter arma. Tem que ter arma sim, arma boa, tem que estar armada, preparada, cara. Mas a polícia, o policial tem que ter direitos civis. Enquanto o policial não tiver direitos civis, ele não é um cara apto a sair nas ruas e lidar com os direitos civis das pessoas. É verdade, como é que um policial vai defender a liberdade se ele também não tem liberdade? Militarismo é uma merda, cara. Eu servi o Exército Brasileiro, é uma bosta, cara. É uma merda. Você ter que às vezes acatar, obedecer um cara mais burro que você, cara. Mais burro. Só porque ele é mais velho que você. Ou às vezes nem isso. Às vezes é um cara mais novo que você, mais burro, mas ele tem uma patente mais elevada. Entendeu? Ele é um cabo, ele é um sargento, ele é um tenente, ele é um capitão. Então, cara, militarismo é uma merda, meu irmão. Tudo bem, nas Forças Armadas é compreensível. Talvez se faça até realmente necessário ter esse militarismo mais duro, né? Mas mesmo assim é balela, cara. No Brasil, porque é piada. Que o Exército Brasileiro só serve para pintar a parede, cortar cri-cri, cortar capim com a mão, arrancar capim com a mão no meio do mato. É isso que a gente fazia lá, pô. Em comparação ao exército americano, você vê, tem hierarquia e disciplina, só que não é tão radical assim, cara. Os caras não enchem o saco porque os caras vão pra guerra, são operacionais, entendeu? A nação sabe que eles são necessários, então é situação real, não é a palhaçada que tem no exército brasileiro. Então o militarismo da polícia foi copiado do exército. E, porra, é difícil, né, cara? Chato. Desculpa, alongar. Tá? Obrigado pela resposta, até veio do chat isso. Eu vou incrementar, então, falando da estrutura da Polícia Militar. Qual tipo de ajuda você teve, ou qual tipo de ajuda a Polícia Militar oferece para algum...
vamos dizer, o seu problema foi com o alcoolismo. Alguém que está com depressão, ansiedade, crises de pânico, tem alguma estrutura psicológica? Porque você falou que contratou um psiquiatra particular. Aí me surgiu essa dúvida. Qualquer empresa oferece uma ajuda para os seus funcionários. E a Polícia Militar faz o mesmo? Vou tentar ser bem rápido, tá? Vou dar uma de Enéas aqui, beleza? O que acontece? Ó, eu tive problemas na Polícia Militar com alcoolismo, né? O estupim para isso tudo foi uma viagem que eu fiz com a minha família. A gente foi para a Baixada Santista. No meio do caminho eu resolvi parar o carro, bêbado, muito louco, e resolvi atirar numa placa na rodovia. E, para minha infelicidade, tinha uma viatura escondida atrás da placa da viatura, a placa da rodovia. A viatura do TOR, Tático Rodoviário. E os caras não me mataram por muito pouco. Os caras vieram em cima de mim, eu nem vi os caras chegar, meu, e deita no chão, aquela situação. Viram que eu era policial, por pouco não me mataram. E o tenente lá, né, meu, quando ele viu aquela cena, mano, que ele quase que ele passa mal, porque ele ia atirar em mim, ia pegar no meu carro com a minha mulher, minhas crianças. E aí vem um polícia lá, um cabo, né, meu, começou a me xingar. Você é polícia, mano? Você tá louco? Você tá bêbado e tal? Começou a me xingar e tal, e foi conversar com a minha mulher. E falou assim: dona, seu marido, a gente ia dar um tiro nele e ia pegar em você. Ai, senhor, pelo amor de Deus, ele tá bebendo demais, o amigo dele se suicidou, ele tá com um monte de problema. Começou a explicar ali pro cara e tal. Ela falou assim: então a senhora leva o seu marido no médico, tal, aqui tá a arma dele e tal, leva ele no psiquiatra, tá bom? Aí ela falou assim: ele já tentou, mas ele não consegue lá, porque não consegue, só tem um psiquiatra no hospital da Polícia Militar aqui de São Paulo, pra atender 80 mil pessoas. Mas isso foi, hoje? Isso foi em 2010, Recente. 2010 isso aí, né? Uhum. Só tem uma mulher lá, psiquiatra lá, cara, você tá entendendo? Um ou dois psiquiatras no estado inteiro, é muito pouco, me corrijam se eu estiver enganado, tá? Mas aí o que acontece? Eu tive que procurar, aí esse cabo falou assim: então a senhora separa desse lixo aí, separa, porque a gente ia matar a senhora por causa dele. E aí, a minha mulher veio dirigindo, eu vim dormindo, bêbado, cheguei em casa, dormi, acordei no outro dia muito louco. Se eu não me engano, essa situação aí, ele tava fora de si, porque um colega de trabalho dele, um outro policial, tinha acabado de se auto-exterminar. A pressão na polícia e tal, o cara foi, ligou pra ele se despedindo e pum, na boca, no céu da boca, triste. Né? A de ressaca, aliás, acordei de ressaca e minha mulher foi embora de casa. Levou as crianças e foi embora, foi pra casa da mãe dela. Ali foi a sua virada? Aí eu fui conversar com ela, né, meu? Liguei pra ela e tal: eu não aguento mais, meu, você tem que procurar um médico e tal. Não, tudo bem, nega. Pô, minha mulher é minha primeira namorada, cara. Você tem noção do que eu tô te falando? Minha primeira namorada, meu. E aí, meu, falei: não, nega, tá bom, eu vou procurar um médico então. E aí eu fui procurar um médico. Na Polícia Militar? Não tem médico na Polícia Militar. Consulta você consegue para daqui 3, 4, 5, 6 meses. E você tá com uma situação urgente. E aí eu marquei, tinha um encaixe. Desculpa até falar isso, mas como que seria recebido esse pedido de ajuda para o médico, falando de alcoolismo? Será que não seria, não sei o quê, ou será que abraçariam você? Olha, cara, eu não quero fazer crítica a esses caras, sabe? Porque seria leviano demais da minha parte. Eles são médicos, tá? Mas infelizmente eles são soldados. Então o CRM deles, eles deixam lá na porta do quartel e entra com a farda dentro do quartel. Eles são soldados, eles obedecem ordens, né? Precisa afastar esse cara 6 meses. Não, você tá louco? Afastar esse cara 6 meses? Vai ficar sem polícia pra colocar lá na portaria lá do quartel? Põe ele pra varrer o quartel lá, meu, você tá entendendo? Mas enfim, eu tive que procurar um psiquiatra fora da Polícia Militar, Dr. Luiz Henrique Junqueira Dickmann. Eu aconselho quem que estiver precisando, só prepara o bolso, tá, gente? É isso aí, pessoal. É um relato chocante, né? De situação difícil. Aquele ali da menina foi do casalzinho, é triste, cara. Cara, é absurdo. Eu já sigo o Zacarias há muito tempo, tem uns 5 anos. E eu gosto muito da sinceridade dele. Ele faz live toda noite, cara. Toda noite ele faz live. Só colocar no YouTube aí, ó, Soldado Zacarias. Eu sou fã desse cara aí, cara. O cara é autêntico, brasileiro de verdade. Cara, um cara desse, ele trabalha de mototáxi, entendeu? Você vê, ele foi aposentado, ele recebe menos da metade do salário, né?
Ou seja, 1.000 e poucos reais, não dá pra fazer nada no Brasil com isso. E eu lamento, cara, aqui a gente precisa de tanta mão de obra aqui, cara, na Europa, e um cara desse aqui ia se dar bem, mano. Ia se dar bem. Uma pena, cara. Mas é isso aí, pessoal. Valeu por assistir. Tamo junto. Comenta aí pra gente fazer mais vídeo como esse aí. E um abraço. Até a próxima.